A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa terapia de cura espiritual que eu envio para você gratuitamente de segunda a sexta-feira. Aqui é o Bispo Alexandre, só para te lembrar. E a minha terapia, ela tem o objetivo de levar você a uma viagem. Sim, uma viagem ao seu interior. Uma viagem de autoconhecimento, onde você pode entrar em contato com a raiz dos seus problemas, lidar com elas com sabedoria, com responsabilidade, com força e ser feliz, definitivamente feliz. Hoje, na nossa terapia, eu quero falar sobre as raízes dos problemas. Olha, é muito importante você saber isso, porque cada grupo de problemas que nós enfrentamos na vida tem um ponto de partida, um ponto de início, uma raiz. E não conhecer a raiz do problema é não ter condições de resolvê-lo. E muitas pessoas, estão lutando contra algo que não é a raiz do seu problema, e o problema está só aumentando, somente piorando a cada dia. Então a terapia de hoje, ela é uma das mais importantes dos últimos meses. E é necessário que você ouça isso com muita, mas muita atenção mesmo, para poder se livrar de tudo que está acontecendo na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, tá bom? A primeira raiz que eu vou falar é a que todo mundo acha que é a raiz de todos os problemas. Espiritual. Eu recebo muitas mensagens de pessoas com medo de serem vítimas de uma bruxaria, de uma macumba, de uma feitiçaria. Muitas entram em contato comigo com certeza. Sim, elas falam com a certeza, como se ela tivesse visto alguém arriando um despacho colocando o nome dela. E na verdade ela não viu. Mas de onde vem essa certeza? Vem de um profeta que ela escutou, que ligou para ela, que mandou um WhatsApp, que falou que isso aconteceu, só que esse profeta falou isso para depois pedir dinheiro para ela, então é mentira. Mas existem sim problemas de cunho, de raiz espiritual, que são provocados por um espírito, por uma força negativa que entra na vida da pessoa. Pode ser através de uma macumba, como pode ser uma maldição hereditária, um mal que já é de família. E esse mal ele pode causar doenças, mal-estar, ele pode provocar, sim, estado depressivo, ele pode provocar problemas financeiros e muitos outros problemas, vício, separação, problemas na família. Só que o problema espiritual, ele é resolvido com a oração e com autoridade espiritual. A Bíblia mostra que sempre quando alguém se apresentava para Jesus com um espírito maligno, Jesus, com o poder da palavra, ordenava ao espírito que saísse. E até os espíritos aparentemente mais fortes, Jesus disse que eles eram expulsos com jejum e oração. Então, quando a pessoa tem um problema espiritual, a coisa mais fácil que existe é mandar o espírito embora. É ordenar, em nome de Jesus, saia, e o espírito sai e a pessoa fica restabelecida automaticamente. Isso aí não é demorado, isso é algo rápido. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Mas, e quando se faz a oração? E quando se diz sai e o problema prevalece? Então aí esse problema ele já não é de raiz espiritual. Ele tem uma outra raiz que pode ser emocional ou física. Presta atenção. Quando se ordena ou se faz a oração, então você que acredita que seu problema é espiritual, você já foi a uma igreja, você já recebeu uma oração, você já orou, você já pediu.
e o problema prevalece, o demônio não pode dizer que vai ficar se ele receber uma ordem para sair. Isso é uma lei espiritual. Então, se o problema prevalece, é porque a raiz dele não é espiritual. Não pode ser espiritual. Então, ela vai ser ou emocional ou física. A raiz emocional, ela é o trauma. A pessoa passou por traumas na sua infância. Ela teve um trauma de uma tragédia que ela sofreu, a perda de alguém querido, alguém próximo, que ela não consegue se recuperar. Ela passou por um trauma de uma tragédia natural, uma enchente, um terremoto, uma guerra. Ela tem uma mágoa muito grande, ela sofreu várias traições, ela foi abandonada, foi rejeitada durante a vida. Ela foi tratada como lixo pelos irmãos, pelos pais, pelos parentes, pelos amigos. E isso causa um efeito muito grande na mente da pessoa, que é a baixa autoestima, a dificuldade de se defender, de se proteger, o medo de tudo, o medo de desagradar, o medo de dizer não quando alguém está lhe ofendendo, quando alguém está lhe machucando. Faz a pessoa se envolver com pessoas erradas, em relacionamentos abusivos, em trabalhos abusivos, escravizantes. E a pessoa está sempre saindo de um problema, entrando em outro, ela não entende por quê. E ela começa a ter depressão, ela tem ansiedade, tem síndrome do pânico. Também a pessoa tem medo, vive assustada, medo de tudo. Então é um problema de raiz emocional. E os problemas de raiz emocional precisam ser tratados com a terapia. Então a pessoa precisa de um trabalho diferenciado que é a terapia. Então ela precisa de alguém para poder ouvi-la, para poder guiá-la, para poder aconselhá-la e sair desse poço, desse problema emocional que ela está enfrentando. A solução não é tão fácil, não é do dia para a noite. Existem mudanças que precisam ser aplicadas e que ela precisa descobrir e aprender e ter coragem para aplicar essas mudanças um passo de cada vez. E existe a outra raiz, para a gente concluir, que é a raiz física. A raiz física são doenças realmente físicas que a pessoa adquire ao longo da vida. Então a pessoa pode ter uma enfermidade intestinal por causa de uma intolerância alimentar que ela não sabe, ela não pode comer determinado alimento que a deixa inflamada, ou abuso de alguma substância que ela toma, talvez a bebida, talvez uma droga, talvez o cigarro, ou outras coisas, outros excessos, noites sem dormir, são excessos que a pessoa comete com seu corpo, ou até problemas congênitos, problemas hereditários, que a pessoa é propensa a uma certa doença e ela não sabe e não se cuida e acaba ficando doente com aquilo e precisa de tratamento médico, precisa de intervenção médica, precisa de remédio, precisa de cirurgia. Em todos esses problemas, a oração ela é fundamental para ajudar a pessoa a ter calma, confiança e fé de que tudo vai dar certo no final. Mas cada problema que tem a sua raiz precisa ser tratado do jeito correto, do jeito certo. Por exemplo, eu trato problemas espirituais e emocionais, porque eu sou bispo e sou terapeuta. Então eu consigo tratar os dois problemas. Como bispo, eu posso orar por você, eu posso ordenar ao mal que saia. Como terapeuta, eu posso te atender em uma sessão terapêutica. Eu posso ajudar você, te ouvir, ainda que à distância, pela internet, conversar com você, mas aí tem que ser uma conversa franca, não pode ser por áudio, nem por ligação telefônica. A sessão terapêutica ela é feita por vídeo.
E ela tem o custo dela, porque como terapeuta, não se pode fazer uma sessão terapêutica sem custo. E ajuda muito, e tem ajudado muitas pessoas. Então, se você sente que precisa de algo mais, você sente que você tem um problema emocional e precisa de um tratamento especial, então entre em contato, fala comigo, pergunta os custos da terapia para poder fazer uma vez por mês ou 2 vezes por mês, porque isso sim vai ajudar muito você a se livrar de toda a dor emocional, de todo problema. Eu tenho técnicas especiais, técnicas que talvez outros terapeutas não conseguiram desenvolver. Devido à minha experiência de mais de 30 anos também, eu tenho técnicas muito especiais que dão resultados muito bons. Então, quero que você conte comigo, que você acredite que eu realmente estou aqui para lhe ajudar. Eu tenho provado isso através da terapia de cura espiritual e eu tenho certeza que a sua vida ela vai mudar. Entenda que o Senhor Jesus disse: conheçam a verdade e a verdade libertará vocês. Então, enquanto você não descobrir a verdade, qual é a raiz do seu problema, você vai estar lutando contra algo que não é e nunca vai encontrar uma solução. E o meu trabalho aqui não é enrolar você, é realmente levar você a uma saída, a uma solução para o seu problema. Então agora você já sabe a raiz de todos os problemas, tá bom? Gente, estou terminando por aqui, que Deus te abençoe, amanhã eu retorno com a nossa terapia. Deus abençoe, beijo no coração, fique com Deus, fique na fé.